Deus para a sua vida, amém? Glória a Deus, o Senhor é poderoso. Eu quero que você abra a sua Bíblia enquanto eu conto a revelação de Deus. É 1 Coríntios 3, a partir do versículo 12, amém? Irmãos, no culto, de sexta-feira, em Santo Antônio do Monte, o Senhor nos trouxe uma revelação muito forte naquele culto. O Senhor fez uma irmã ver um anjo, descer na igreja, e esse anjo, ele tirava alianças de dentro de uma alforje, e ele colocava aliança no dedo das pessoas conforme era a sua vida com Deus, conforme era a sua obra. E ela via, e ela nitidamente, ela disse que todas as pessoas foram entregues uma aliança. Todas as pessoas foram entregues uma aliança. E da maneira que ela contou, e diz ela que nunca tinha lido essa palavra, ela contou da mesma forma que está escrito esta palavra. E diz ela que pessoas receberam alianças de palha, alianças de ferro, alianças de prata e alianças de ouro, alianças de madeira e alianças de pedras preciosas. E disseram que todas as pessoas do culto, ela via qual a aliança tinha sido colocada, e ela citava o nome e falava: tal pessoa recebeu tal aliança, tal pessoa recebeu tal aliança. E o interessante é que no culto tinha umas 20 pessoas, e somente 3 pessoas receberam alianças dignas de galardão. E o Senhor disse no meu coração: pergunta o meu povo como está a aliança dele com Deus. E porque às vezes nós cocheamos em 2 pensamentos. Porque às vezes nós dizemos servir o Senhor, mas nós andamos contrário àquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Aleluia. Eu quero fazer você entender no nome de Jesus Cristo de Nazaré o pavor que aquela mulher tinha nos olhos, de pessoas que ela pensava estar servindo a Deus de maneira certa, e ela vê que a aliança que estava no dedo dela era de palha ou de madeira. Porque, sinceramente, irmãos, nós não podemos ver o coração do ser humano. Não dá para você saber quem serve e quem não serve, porque às vezes julgamos, mas às vezes o coração da pessoa está em Deus, mas às vezes não está. É por isso que você precisa perguntar para Deus: como você está com Deus? Como você está na presença de Deus? Como a irmã leu aqui, prepara a tua casa, porque certamente morrerás. Prepara, porque certamente um dia o Senhor vai te chamar. Como você está? Aí eu quero ler esta palavra no nome de Jesus Cristo. Nós vamos caminhar no nome de Jesus e entender o que o Senhor quer nos falar nessa noite. A partir de 1 Coríntios 3, a partir do versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: e se achegue sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia
clarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Senhor Deus, esta é a tua palavra, Senhor. Senhor, que não seja eu, mas sim o teu Espírito. Eu quero pedir ao Senhor que traduza essa palavra, Senhor, para mim, Senhor, interpretar ela para os teus servos, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mas que ninguém, Senhor, venha sair daqui da mesma forma. Eu peço, Senhor, que o Senhor coloque um despertar em cada um, e que no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o teu servo, a tua serva, venha acordar para a realidade da vida, que Jesus está voltando, e que a manuia, a calábia, a manaia quebe, a sede, a calábia. Nós não podemos cochear em dois pensamentos, mas devemos, Senhor, amar a tua obra, amar a tua casa, amar os teus filhos, amar, Senhor, o nosso irmão como a nós mesmos, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E graças a Deus. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Eu achei muito interessante quando a irmã me contou, e apavorada, e ela: o que eu faço? O que eu digo? Eu falei: não diga nada. Se alguém que estava no culto te perguntar como é a servidão dele, você fala para ele, mas não conta para ninguém qual é de um ou de outro, porque as pessoas podem olhar com um olhar de julgadores e julgar as pessoas. Mas eu vou falar para eles. Se eles quiserem te perguntar, você fala para cada um separadamente, porque cada um tem que saber a maneira que está seguindo a Deus. E eu achei interessante que ela se tornou e disse como cada um recebeu aquela aliança. Então aqui nós vamos entender que o Senhor está falando da obra da nossa vida. É a sua obra com Deus. E às vezes a pessoa pensa assim: ó, a obra é só na igreja. Não, irmão. A obra é na rua, a obra é na sua casa, a obra é com os seus filhos, a obra é com a sua família, a obra é no seu trabalho. Aonde você estiver, você está fazendo a obra. Porque Paulo diz que nós somos uma carta lida. Se eu olhar para você, o que eu vejo? O que você reflete? Nós temos que refletir o brilho do Espírito Santo, e você reflete o que você tem. Infelizmente, é a verdade. Se você brilha como ouro, você vai refletir ouro. Se é como prata, você vai refletir a prata. Se é como palha, você vai refletir a palha. Se é como feno, o feno. Se é como madeira, a madeira. Só que qual é a situação? Vai vir fogo para provar quem é e quem não é. E o que acontece? Quem aqui já colocou fogo na palha? Você coloca o fogo na palha e logo em seguida vem o vento, nem a cinza fica no lugar. É para você refletir que maneira você tem servido. Se você for fogo no feno e o feno se queimar, a cinza vai embora. Da mesma forma, a madeira. Às vezes a madeira, se for madeira de serra, até que acontece que dá um carvãozinho, uma brasa, mas logo em seguida que se acaba. O que verdadeiramente resiste é a prata, é o ouro, que quanto mais é queimado, mais é purificado. E ainda tem uma de excelência, ainda tem uma de pedras preciosas. E o interessante, que ela me contou, que tinha uma pessoa no mundo que tinha
tinha pedras preciosas: ouro, prata e pedras preciosas. Só 3 pessoas num culto de 20 pessoas. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Se você se olhasse hoje diante do espelho, o que você acharia que você era? Prata, ouro ou pedras preciosas? Você tem seguido a palavra de Deus, os mandamentos, você tem seguido o que Deus tem determinado para você, você tem obedecido a palavra de Deus, você tem verdadeiramente feito aquilo que o Senhor chamou você para fazer, dentro e fora da sua casa? Porque nós achamos que a obra, às vezes, é só no templo, é só na igreja. É aonde você está, é aonde você passar, é aonde você chegar. Eu já vi muitas pessoas falarem assim: ó, isso aqui é forte, viu? Sabe o que eu já vi pessoas falar? Já vi pessoas falar assim: ó, o crente, você sabe quando ele é crente, quando ele é honesto, ele paga os outros. E se foi Deus que fez eu dever para você ajudar ele, e você falar mal dele? Hã? Você não sabe. É melhor você se calar do que se apontar. É muita coisa, irmão, em cima da terra que nós fazemos sem ser pelo Espírito, usando a carne. Andar na carne é muito fácil, difícil é andar no Espírito. É difícil andar no Espírito, porque você tem que se santificar a todo tempo. Você tem que repreender sua língua a todo tempo. Você tem que repreender os seus passos a todo tempo. Você tem que repreender os seus olhares a todo tempo. Se você quiser permanecer, irmão, brilhando. E uma coisa que Deus sempre faz, irmão, eu já preguei isso aqui muitas vezes: o Senhor sempre vai te testar. Se você é prata, se você é ouro, se você é pedras preciosas. Ele sempre vai enviar algo para testar a sua fé, para testar a sua caminhada. Ele vai colocar uma travessia na sua frente, para ver se você cai. Ele vai colocar um pecado, ele vai colocar um engano. Eu até conversando com o irmão, eu falei assim: como é que eu faço? Tem coisa que é muito difícil. Eu falei: foge, irmão. Qual que é a sua fraqueza? Se você vê a sua fraqueza ali do outro lado da rua, você vai lá. Seja um crente consciente. Você é fraco, sai por aqui, ó. Foi daqui que você é fraco. Seja consciente em Cristo. Se você está vendo, você vai cair naquele abismo, você vai continuar andando. Crente, você tem que entender que você tem uma fraqueza. Você tem que aprender a lutar contra ela. Nós precisamos aprender a lutar. E o que eu acho interessante, você sabe o quê? Que muitas pessoas às vezes começam, né? Aí ele vai passando a etapa. Ele chega aqui, ele é palha. Ele é fino, é palha, madeira, se torna prata, se torna ouro. E depois do decorrer da caminhada, o que acontece? Ele começa a perder. Ele começa a perder. Aí ele perde o diamante, ele perde o brilhante, perde o ouro, perde a prata e volta para a palha. Isso é que é triste. Aí você pensa: será que eu estou ensinando certo? Será que eu não estou ensinando de verdade o que é para a pessoa entender que Satanás está aí e ele quer te derrotar, quer te anular, quer te cancelar? Presta atenção que é a família. Você tem filhos. Você tem 5 filhos dentro de uma casa. O pai ensina os filhos igual. Presta atenção, não é? Não é tudo igual. Só que alguns vão aprender Deus, não. Porque tem filhos que não querem obedecer o pai. Tem filho: ô filho, aqui ó, você vai andar nessa linha aqui. Aí vem uma coisinha e se distrai. Sai do caminho que Deus quer. O que eu quero fazer você entender?
Aconteceu o que acontecer, você tem que permanecer. Aconteceu o que acontecer, irmão, você tem que andar santo, você tem que vigiar. Aconteceu o que acontecer, você não pode retornar, você tem que avançar. Acontece situações sim, imensas, sei lá. Mas quando encontrarem com você, você tem que ter a mesma palavra, o mesmo proceder, a mesma oração, a mesma pregação, a mesma maneira de servir a Deus. Não, irmão, está difícil, mas você vai conseguir. Ei, levanta a sua cabeça. Ei, o Senhor te chamou. É fazer a pessoa também se sentir como prata, ou como ouro, ou como diamante. É fazer com que a pessoa não venha desistir no meio do caminho. Porque eu quero te dizer uma coisa muito triste. Servir a Cristo, andar com Cristo, não é para fraco. Não adianta, irmão. Porque todas as vezes que Deus vai falar com a gente, Ele fala assim: levanta a sua cabeça, que eu falarei contigo. Ou se levanta para mim falar com você. O Senhor já está falando com você, que é deitado, eu não vou falar com você. Se arrastando, eu vou te falar. Porque nisso já há uma falta de fé. Você tem que se levantar e o Senhor vai falar: ei, faça isso, faça aquilo, clama a mim, respondeste coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Ei, acorda! Só que às vezes, irmão, tem coisa tão pequena que nos tira o propósito de Deus. Tem coisa tão pequena que faz o Senhor se afastar do nosso coração. Por quê? Pela nossa própria dureza. Pela nossa própria dureza. Nós enxergamos coisas aonde não tem porquê. Estamos andando na carne. Presta atenção nisso. É quando estamos andando na carne. Mas eu quero continuar a palavra aqui no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, para você entender verdadeiramente o que o Senhor quer de nós. O que o Senhor quer de você. O versículo 14 diz assim: ó, se a obra que alguém edificou nessa parte permaneça, e se receber galardão, se a obra que alguém edificou nessa parte permanece, esse receberá galardão. Ou seja, você recebeu, irmão, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, uma obra, permanece, seja ela prata ou diamante, né? Não volta para trás, porque é só na sua permanência que você vai receber galardão. O que nós entendemos é que se você voltar, você perdeu. Acabou. Voltou, perdeu. Se Jesus voltar e você tiver recuado, você perdeu. Aí continuamos. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, ou seja, o que nós vamos entender aqui, irmãos? O Senhor sempre vai te colocar no fogo para te provar. Eu decorrer da nossa caminhada, até Jesus voltar, Ele sempre vai te colocar no fogo para te provar quem você é. Isso é no decorrer da sua caminhada até Jesus voltar. Isso não vai acabar.
Ele quer saber se você vai permanecer com aquilo que Ele te deu, mesmo Ele te provando. Ele quer saber se você tem firmeza, se você ama de verdade a palavra, se você ama de verdade servir, se você ama de verdade a igreja dele, se você ama de verdade o que Ele fez na cruz, se é verdadeiro que você sente, se você segue os mandamentos, se você ama o seu irmão, se você tem coragem de ficar com fome aí pelo seu irmão, fazer um jejum pela vida dele. O Senhor quer saber se verdadeiramente você guardou aquilo que você aprendeu desde o começo e não deixou escapar na sua vida. É isso que vai fazer com que você verdadeiramente venha receber o galardão. É isto. Porque entenda uma coisa, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, você não pode se cochear com os pensamentos. Hoje eu sou crente, amanhã não. Hoje eu sou de oração, amanhã eu não sou de oração. Amanhã eu vou no culto, agora amanhã eu vou não. Então o Senhor quer que nós tenhamos estabilidade naquilo que Ele entregou para nós. O Senhor não dom. Se você cuidar bem, Ele te dá outro. Se você cuidar melhor, Ele ainda te dá outro. Mas se Ele te dá algo e você ainda perder, se tornou crente palha, infelizmente o Senhor não vai te dar mais nada. Eu quero que você reflita nesta palavra. Eu quero que você acorde atento, que é como você estivesse na escola. Tem mestre, tem etapa, tem professores que vão te ensinar a passar certos degraus para você receber o diploma. E com Deus é a mesma coisa. O Senhor vai testar em tudo, Ele vai te testar no espiritual em todos os sentidos. Ele vai colocar alguém para te afiar, aquele que vai colocar uma mulher às vezes para te provocar, para você perder. Ele vai plantar algo no seu caminho para saber se você ama Ele de verdade, para saber se verdadeiramente. Eu já contei para vocês aqui, eu já contei tanto que eu era nervoso e brigava à toa. E quantas vezes o Senhor falou comigo assim: cala sua boca. Quantas vezes o Senhor, você não falou que é crente? Você não falou que me serve? Para que você vai brigar assim? Por isso você tem que se segurar, porque você quer verdadeiramente viver o propósito de Deus na sua vida. O que constrange um crente? Você sabe o que constrange um crente? Você sabe por que a gente começa a pregar? É por amor. Você começa a pregar por amor, você começa a ver as pessoas e você começa: Senhor, me ajuda a fazer algo para elas entenderem o que é te servir. Senhor, o que eu faço para me ganhar essa pessoa com Jesus? Aí por amor, aí você começa, sem saber falar, sem saber ler como era eu, e você começa a lutar para você ensinar as pessoas o caminho. Por quê? Porque vem pessoas que roubam a igreja, fraudam a igreja, bagunça a vida dos irmãos. Então eu falei com Deus, eu disse: Senhor, me ajuda a ensinar, me ajuda eles a mostrar o caminho, o que é certo. Às vezes a gente enfrenta algumas dificuldades, porque a gente não visa muito financeiro. Vem aqui e fala: você vai ser próximo, você vai ficar rico, você vai no seu quer. Eu tenho envelope aqui, não sei da onde. Nosso negócio é só dízimo. Se você quiser plantar, é que Deus mandou você plantar. Nós não ficar de pães no parque, ninguém não fazer nada que é fora da vida. Nós fazemos o que é certo, que a Bíblia pede. Eu acho engraçado que quando chega no final do ano, aí tem aquele que fala assim: aquela plantação, aquele saco que tem no SPC,
Mas o que é fiel não precisa você falar com ele nada. Ele sabe o que é de Deus e o que é dele. O que é fiel sabe. Então, o que eu quero fazer você entender nesta palavra? Eu quero que você olhe para dentro de você. Eu quero que você olhe para dentro de si. E eu quero que você enxergue como você se vê. Você se vê como palha, como feno, como madeira, como prata, como ouro ou como brilhante. Como você se vê? Eu quero que você chegue na sua casa, você dobra o seu joelho e fala assim: Senhor, independente do que eu sou, eu quero ser melhor. Me ajuda, fala comigo. Independente do que eu sou, Senhor, me ajuda a ser melhor. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a ser um crente melhor. Me ajuda a ser um servo melhor. Me ajuda a ter mais amor. Me ajuda a ser mais compreensivo. Me ajuda a entender o que é te servir. Porque como a irmã mesmo disse, Jesus está voltando, irmão. E você já pensou se esse fogo soprar essa palha que é você e não sobrar nada de você? Isso é triste. É muito triste. Porque nós vivemos todos os dias a mesma coisa e não nos preocupamos em sentir a presença de Deus e buscar a presença de Deus. Você tirou um tempo para Deus e orar e falar assim: Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero sentir a tua presença. Porque você sabe o que acontece, irmão? Nisso aqui, ó, o que eu entendo, que tem pessoas que até vêm na igreja, mas o coração dele está longe de Deus. Está longe. Se você não tem sentido a Deus, como que você vai ter Deus? Se você não oferecer a outra face, como é que você vai ter Deus? Não tem. Você tem que olhar para Jesus e falar assim: Senhor, chorar. Eu falei assim: gente, o nosso Brasil é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Eu vi alguns presbíteros na África sendo caçados, fugindo. Você sabe por quê? Porque eles estavam entregando folheto na rua. Só por causa disso. Caçando e matando eles estavam entregando folheto. Uma grande igreja, todos eles de camisinha branca, né? Uma gravatinha, e eles caçavam eles. É presbítero da igreja e tal. Você é da igreja? Você é presbítero? É presbítero. Pá! Tinha uns que falavam assim: não sou presbítero, não, com medo de jogar fora. Mas tinha aqueles que eram verdadeiros falando: eu sou presbítero, eu sou ministro do evangelho. Agora aquele que por muito menos tempo que a palavra sube a palavra por muito menos as pessoas desistem do evangelho. Por muito menos as pessoas não lutam para abandonar o pecado. Por muito menos. Muito menos. A igreja brasileira não sabe o que é sofrer. A igreja brasileira não sabe o que é passar a perda. A igreja brasileira não sabe. Eu assisti aquele filme e falei assim: o que eu sou diante de Deus? O que eu sou? Você sabe o que às vezes acontece? Eu tenho tanta vergonha no evangelho. Se eu for andando na rua e vir uma pessoa de encontro comigo, eu não falo para ele de Jesus. Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de às vezes falar para ele: nós temos um culto na igreja. Você não quer ir lá tal dia? Servidão de pai, servidão de madeira. Nós nos tornamos, sabe o quê? O crente chegou e disse: eu estou salvo, os outros podem tudo para o inferno, não tem problema. Nós precisamos mudar o nosso pensamento. Nós precisamos mudar a maneira de pensar, a maneira de agir.
Nós precisamos amar mais. Nós precisamos sofrer mais. Ah, como, pastor? Vamos fazer um jejum pesado e não é WhatsApp. Vamos subir no monte, levar um monte de algumas altas para elas serem Deus. Você sabe por quê, irmão? Eu estava me lembrando, quando eu me converti, eu subia 30 dias direto no monte. 30 dias. 4 horas da manhã. E depois ainda ia trabalhar. Quando eu morava aqui, eu passava aqui, orava primeiro, e depois eu ia trabalhar. Você sabe por que o povo hoje está sem munição? Deus não olha. Servidão de palha, servidão de madeira. Se você marcar uma oração aqui, irmão, capaz de só 3 ou 4. O que é de guerra, essa pessoa não aparece. Então nós precisamos o quê? Mudar nossa mente. Pensar, talvez se Deus revelar para você quem você é, se você é palha, madeira, às vezes você muda sua mente e fala, eu quero crescer, eu quero ser diferente, eu quero ser um crente que aonde eu estou aconteça algo, aonde eu estou vai acontecer alguma coisa sã, uma cura, um milagre, ganhar uma alma, fazer algo diferente. Porque a igreja do Senhor, infelizmente, ela está acomodada. Acomodada. Você sabia que os pais não ensinam seus filhos o caminho que se deve andar? O filho começou a ler, irmão, você já tem que estar com a Bíblia na mão dele. O filho começou a ler, você já põe uma Bíblia na mão dele, porque ó, você vai ficar na cadeira aqui, a hora que ele abrir a Bíblia, você vai abrir a Bíblia. Você sabe o dia de amanhã, se você morrer, o que será do seu filho aí? Sabe? Enquanto você está vivo, ensina. Não, aqui ó. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou partir esse coisinho na salinha. A hora que ela aprendeu a ler, pegava a minha orelha e falou aqui ó, a hora que ela abrir a Bíblia, você vai abrir a Bíblia. Agora chega nele e pergunta aí na Bíblia que você lê. A Bíblia está tudo na cabeça dele. Por quê? Se ele apartar um dia, ele vai saber onde buscar. Se ele fugir um dia, ele vai saber. A Bíblia não fala para você que lugar com vara? No lugar com vara tem na presença de Deus, não. Você vai ler a Bíblia sim. Você vai aprender sim. Mas você não sabe até que dia que você vai ficar aqui? Você sabe. Se você morrer amanhã. Aí, por exemplo, pensa nisso aqui, ó. Você é crente. A sua família não é. Aí vai levar seus filhos para ele ser criado aí. O que vai acontecer? Então nós temos irmão. O que a irmã leu aqui? Se prepara a sua casa. Fica preparado, você não sabe o dia da manhã. Nós precisamos acordar enquanto é tempo. Porque verdadeiramente o Senhor está voltando. Você já viu que o chip chegou na China? A mulher vai lá, pega o que quer, só chega no caixa, passa o braço lá e vai embora. Então nós precisamos entender que está próximo a vinda de Cristo Jesus. E que espécie de servidão é a sua, varão? Que espécie de servidão é a sua, varão? E eu quero convocar você a separar um tempo para Deus na sua casa. Todos vocês, separa um tempo para Deus na sua casa. Você vai tirar uma hora, você vai dobrar o seu joelho, você vai preparar uma palavra, você vai orar ao Senhor, você vai pedir ao Senhor porque o Senhor vem te fortalecer. Você vai falar assim: Senhor, me dá visão, me dá revelação, o que eu faço? Me mostra o caminho, me dá a direção a seguir. Eu não quero ficar da mesma forma, frio, melancólico, esperando o tempo passar. Porque o inimigo, irmão,
Ele está amarrando as coisas da sua vida para quê? Presta atenção nisso. Prende você no pecado, prende você no engano, prende você em algo dele, e o tempo passa, você perde a sua salvação. Presta atenção nisso. Presta atenção. Eu vi a história de um pastor. Ele foi lá, tirou o cara do tráfico, levou o cara para dentro da casa dele, para dentro do fundo dos corpos da igreja. E ele pelejou com aquela alma, ele lutou com aquela alma, e aquela alma se rendeu aos pés do Senhor. Só que o traficante foi lá e matou ele dentro da igreja. O pastor, ele era da vida louca, né? Não aguenta isso. O traficante do bairro, ele viu crescer, foi lá na casa do traficante, pegou ele para cá. Quando ele estava quase matando ele, soltou, foi para a igreja. O traficante já tinha perdido a família, já tinha perdido tudo. O que aconteceu? Ele foi lá na igreja para matar o pastor. Quando ele chegou lá, quem que ele viu lá? A esposa dele e os filhos dele na igreja. Vocês estão aqui, nós estamos na igreja, nós somos crentes agora. Papai, o que você tira crente também? Ele carro na mão, levava a arma para o pastor, e o pastor conversava com ele, o pastor pôs a Bíblia no peito. Eles conversando com ele até que ele entregou a vida dele para Jesus. Se eu falar para você uma coisa, o Senhor não tem medo de ferir você para ganhar a sua alma. Se for necessário, Ele te arrancar um pedaço para ganhar a sua alma, Ele vai fazer isso. Precisou de um rapaz morrer para que aquele traficante entregasse a vida para Jesus e a sua família retornasse novamente para Ele e Ele criasse os filhos dele na igreja. Aí veio um impacto no bairro, né? Aquele traficante se tornou pastor. Só que o que acontece às vezes? Nem todo mundo dá a mesma sorte, nem todo mundo permanece. Muitas pessoas começam bem no evangelho, o diabo vem e rouba ele e tira ele da presença. Primeira coisa que o Senhor tirou de mim foi o espírito de valentia, porque ele sabia que, e ele me testou várias vezes, não, o Senhor me colocou dentro do quarto do pastor, e eu falei para ele assim, tanta coisa que ele fez comigo, eu falei assim, ora, todos os dias e agradece a Deus porque eu converti. Porque se eu não tivesse convertido, você não saía das minhas mãos aqui dentro. Eu ia te dar tanta pancada que nem um CTI não ia te aceitar. Mas você agradece a Deus porque eu me converti de verdade. Eu sou crente, eu sou santo, e eu não brigo. O Senhor mudou a minha história. Esses dias a esposa dele me mandou uma mensagem. Ele está nas drogas, ele está caído. Satanás fez dele uma marionete. E ela falou assim comigo: eu só vou continuar se você me der uma palavra, porque eu sei que verdadeiramente você é servo de Deus. Porque às vezes você sabe o que é o crente pago. Ele quer mostrar para os outros que ele é. Mas o crente, irmão, que verdadeiramente ele é prata, ouro, brilhante, é os outros que veem quem ele é. E as pessoas falam assim: não, aquele ali verdadeiramente ele é, a posição que ele se encontra, ele mostra que ele é. E eu comecei a orar por ela e falei assim: você ainda é minha mãe na fé, não se cala.
que ela louva demais, é muito usada no louvor. Tem muitas pessoas para ser curadas através da sua vida. Aleluia a Deus. Eu quero falar para vocês, tem muitas pessoas que precisam de você, da sua família, da sua rua, da sua casa, da sua cidade. Não deixe Satanás roubar aquilo que Deus já te deu. Não deixe o diabo tirar os seus talentos. Não deixe Satanás atrapalhar com a sua vida. Ô irmão, já chegou uma pessoa para você e falar assim: ó, você fez uma oração para mim, eu fui curado? Já chegou? Já chegou uma pessoa e falou assim: ó, você fez uma oração para mim, eu fui transformado? Já chegou? Tem, irmão. Você é muito mais valioso que um doutor, irmão. A pessoa chega e fala assim: aqui, ó, você fez uma oração para mim, o câncer foi embora. Você chegar numa pessoa, como eu cheguei num menino aqui, ó, que queria pular na frente dos caminhões aqui nessa rua, nessa avenida de baixo aí, ó. Estava o SAMU, estava a polícia. E ele pulou aquela cerca e caiu naquele mato lá de baixo lá. E eles todos com medo, querendo ir atrás dele. Eu saí entrando no mato e falei: Senhor, Jesus te ama. Gritando no mato: Jesus te ama. Ele respondeu lá: eu também amo Jesus, na beira do rio. Eu falei assim: vai conversando para me chegar aí onde você está. E eu fui andando, eu fui chegando. Quando eu cheguei perto, ele falou assim para mim: se você é doido demais. Eu falei: por quê? Se eu meto um pau na sua cabeça, nem a polícia não vem, nem o SAMU não vem. Eu falei assim: é porque eu sei com quem eu amo. Eu sei com quem verdadeiramente eu amo. Aí ele falou assim: ó, eu derramei o óleo na mão dele. Ele falou assim, achei engraçado que ele falou assim: esse óleo meio seu é forte demais. Só que eu senti o cheiro dele, eu não quero morrer mais não, me leva para casa. Vocês vão me orar, irmão. Aleluia. Só a sua presença no lugar. Se você amar algo, se você amar a vida, vai acontecer algo. Só que às vezes as pessoas se preocupam umas com as outras. Eles se preocupam com coisas banais. E as pessoas têm morrido. E as pessoas têm sofrido. Então eu quero chamar a sua atenção para você não se preocupe com alguém, irmão. Se preocupe em amar alguém, se preocupe em cuidar de alguém. Se preocupe em ensinar os seus filhos esses princípios. Se preocupa. Se preocupa por quê, irmão? A única coisa que vai ficar, irmão, é o seu legado. Se você morrer amanhã, o que eles vão falar para o seu filho? Se perguntar ao seu filho: você é filho de quem? Ele fala: eu sou filho do Marcão. Ô Marcão? Não, aquele cara não. Às vezes se perguntar quem é você, o que ele vai falar, irmão? Ah, pai desse aí era um doido. Você tem que deixar um legado. Você tem que deixar algo apresentável. Você já ouviu falar que até o osso de um servo de Deus pode curar uma pessoa? E já morreu há muito tempo. O que eu quero que você entenda? No nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor, Ele espera de você para Ele encher o céu. Eu quero ler aqui o 16, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo do Deus de Deus, e que o Espírito de Deus habita em você? Você tem essa certeza que o Espírito Santo habita em você? Se você não tem essa certeza, o diabo vai habitar e vai fazer da sua vida uma desgraça. Eu quero que você fique de pé no seu lugar.
Eu quero que você mude a aliança que você tem com Deus. Qual é a aliança que você tem com Deus? Eu gostaria de chamar a Valéria aqui para colocar um louvor aqui no nome de Jesus. Qual é a aliança que você tem com Deus? Eu quero que você escute esse louvor. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você olhe para dentro de você. Para dentro de você. E você fala com Deus. O que você tem para oferecer a Deus hoje? É palha? É ouro? É prata? Escuta esse louvor. Eu não vou falar nada. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você fale com Deus. Fala com Deus no seu lugar. Oferece o seu coração para o Senhor. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso,
Senhor Deus e eterno Pai, eu quero colocar o teu servo, a tua serva diante do Senhor, Pai. E eu quero repreender aqui toda fúria, toda cilada, toda armadilha. Senhor, que no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o teu servo, a tua serva venha entender o que o Senhor quer com ela. Como a irmã Joelma pregou, muitas das vezes nós não confiamos naquilo que o Senhor já nos deu. E nós murmuramos e reclamamos. Mas que o Senhor venha despertar. O Senhor já te deu, já te chamou. Você é escolhido, você é chamado. Não deixa Satanás tirar aquilo que Deus já te deu. Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor venha tocar nos alicerces desta igreja, Senhor, e venha fortalecer o teu povo, e venha encher o teu povo do teu Espírito. Senhor, que eles venham refletir quem eles é diante do Senhor. Você é prata, você é ouro, você é pedras preciosas. Eu nem vou falar os outros elementos, porque eu sei que a partir de hoje você vai mudar a sua conduta e você vai se fortalecer na presença de Deus. O que é necessário fazer, faça. Jejua, ora, clama ao Senhor, busca o Senhor, porque Satanás quer te roubar, quer te tirar da tua posse. Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu peço ao Senhor que o Senhor venha visitar aqui cada condição, Senhor, e ninguém venha sair daqui da mesma forma, mas que haja um renovo, um restaurar de caminhada, um restaurar de fé, um restaurar de presença, um restaurar, Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu creio, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, que haverá uma mudança a partir de hoje, Senhor. Haverá uma mudança. Pergunta para Deus: quem que você é diante dele? Pergunta para o Senhor: Senhor, restaura a fé, muda a maneira de agir, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém?